Antes da gente começar, propriamente dito, nas atividades, na programação, eu vou passar alguns informes. A gente já tinha comentado ontem sobre a questão do formato, então temos esse ano um formato diferente dos treinamentos. Serão divididos em 3 treinamentos online e um presencial, sendo que para a participação do presencial é necessário que tenha concluído os 3 cursos online, então eles são pré-requisitos. Para a participação no presencial também é importante atentar que a gente tem um limite de vagas, são apenas 50 vagas disponíveis, então para quem tiver interesse, o Tiago criou lá no Moodle uma pergunta, sim ou não, se tem interesse ou não de participar, e caso esse número exceda os 50, a gente vai fazer a seleção com base no desempenho das atividades. Lembrando que para ter o certificado, a gente estima que tem que ter pelo menos uma participação de 80% nas atividades ao longo do curso. Hoje a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente, tá? Após a minha apresentação, vocês terão um tempo para perguntas, em seguida tem um primeiro caso prático e após o tempo desse caso, a gente vai fazer um sorteio para que alguém apresente o seu resultado, tá? Para todo mundo, e com um tempo de 20 minutos para essa apresentação. Em seguida, a gente faz a análise, mostra para vocês o que aconteceu nesse dia do caso que está sendo colocado para treino, e depois a gente continua com mais uma apresentação do Michael, tá? Então, vamos dar início à apresentação. Quero só dar um recado, gente, não usem lá o negócio de perguntas, o aplicativo de perguntas, para algo que não seja perguntas, tá? Que tá chegando um monte de mensagem lá de boa tarde no negócio de perguntas, e lá que a gente organiza o que vai ser perguntado depois, tá bom? Obrigado. Obrigada, Tiago. Então, agora eu vou falar um pouco para vocês os critérios e como que a metodologia para se fazer a previsão probabilística de tempo severo. Ontem já falamos um pouquinho, mostramos a questão dos níveis, tal, mas hoje eu vou explicar como que a gente faz, quais os critérios utilizados. Então, o Michael também comentou sobre a questão de probabilidades de tempo severo, então, são eventos raros por natureza, né? Então, e como não é possível saber exatamente onde e quando eles irão ocorrer, a gente trabalha com probabilidade ou risco de tempo severo. Essa é a metodologia, são os critérios, os níveis utilizados nos Estados Unidos, tá? Então, essa é uma tabela mais atualizada, da forma com que eles dividem. Então, tem um primeiro nível, vamos dizer assim, que está associado a tempestades, mas tempestades não severas, e os níveis eles vão de 1 a 5, e é colocado o que se espera em cada um desses níveis, tá? Então, você tem a questão, o nível 1 é o mínimo, né? São tempestades isoladas, elas podem produzir ventos e danos por vento e granizo, e é muito mais difícil ter alguma questão associada a tornado, então elas são isoladas, então você tem aqui até, inclusive, a quantidade que se espera de tormentas ou de tempestades para esse primeiro nível, tá? E quanto mais, vamos dizer assim, mais intensa ou maior a probabilidade de se ter evento severo, as cores vão migrando até chegar aos tons mais fortes de alto e de extremo, tá? A metodologia que a gente utiliza aqui é baseada no que é feito nos Estados Unidos, e eu vou mostrando para vocês. Então, aqui tem as definições, como que eles fazem, o que se espera em cada um desses níveis.
esse é um exemplo de como que é feita, como que é exibida essa probabilidade pelo Storm Prediction Center. É um evento desse ano, tá? Do mês passado, super recente. Na verdade, era o último evento que tinha na página com algum risco mais elevado. Então, esse aqui é o risco geral, onde está embutido, vamos dizer assim, tudo que eles consideram, né? Lembrando que os Estados Unidos, tempo severo para eles, granizos, rajadas de vento intensa e tornado. Eles não incluem a parte de precipitação, tá? Então, eles têm uma previsão com as categorias combinadas. Tem também essas probabilidades separadas por tipo de evento, tá? Então, eles têm para vento forte, para granizo, para tornado. E é interessante que, se vocês consultarem essa previsão que foi feita para o dia 28, vai ver que tem várias atualizações dela em relação a esse posicionamento da parte mais intensa ou com maior probabilidade de ocorrência de eventos mais significativos, tá? Então, aqui vocês observam que como eu mencionei, são os níveis gerais associados a essa tabela. E aqui no caso dos ventos intensos, ventos fortes, você tem as classificações também. Probabilidade de 5%, 15%, 30%, até um significativo, que seria essa cor mais intensa. Nesse dia também tinha probabilidade de granizo, tá? E 5% e 15%, apenas os dois primeiros níveis. Probabilidade de tornado. Para eles, por ser um evento raro por natureza, e o Michael mostrou ontem uma figura do corredor, uma climatologia do corredor ali de tornados, onde você tem uma probabilidade em torno de 5%, tá? Então, quando se coloca 5%, já é um risco relativamente alto de se ter algum evento de tornado na área, na região. E esse aqui já são o resultado. Como eu mencionei, para esse dia foram feitas vários outlooks da previsão, com algumas pequenas alterações no posicionamento do evento. E os pontinhos aqui já são as verificações do que aconteceu, tá? E como foram feitas atualizações ao longo do dia, essas verificações vão de acordo com o período da atualização, tá? Essa primeira de 12 às 12, essa de 13 às 12 do dia seguinte, de 16h30 às 12, por conta das atualizações que foram feitas. E os pontinhos em verde são granizos, as bolinhas ali menor que 2 centímetros, os triângulos maiores que 6 centímetros. Temos o vento em azul, os tornados em vermelho, tá? Então, eles conseguem, eles têm esse hábito de avaliar todas as previsões e deixar isso disponível no site. Claro que eles já têm uma rede de observadores que contribuem com essas informações para que os reportes preliminares já sejam disponibilizados rapidamente, tá? E teve mais 2 atualizações, às 20 e uma UTC do dia seguinte, do dia 29, tá? E mostrando como que foi o desempenho da previsão para o que de fato aconteceu, tá? Então, o que a gente fez foi trazer a metodologia que é desenvolvida nos Estados Unidos e aplicá-la ao Brasil. Temos também a gente também olhou como que é feita pelo Stofex na Europa, tá? Eles também dividem as previsões probabilísticas em níveis de probabilidade, tá? Eles vão do nível 1 ao nível 3. E aqui também já é uma previsão quase que o mesmo dia da dos Estados Unidos, dia 27 de julho. Esse também era o último dia com um evento significativo. E eles colocam também já o que aconteceu em termos de observação, tá? Então, tem os tornados em vermelho, granizo em verde, a chuva é esse azulzinho mais claro, e os ventos
são essas informações aqui que são um pouco mais difíceis de ser vistas, tá? Ambos os grupos que fazem essa parte de previsão probabilística de tempo severo, eles têm uma discussão que é feita, tá? Junto com o mapa de probabilidade, mostrando quais são os locais que são mais propícios para a formação e qual é a formação, qual é o evento esperado para aquela localidade. Então, quem quiser também é possível acessar e ver os documentos Outlook produzidos para esses eventos. Então, agora já passando aqui para o país, como eu mencionei, a gente se baseou no que é feito nos Estados Unidos, tá? Essa metodologia de divisão por níveis, a gente adotou as cores padrões que eles também utilizam, tá? E a gente tem também um nível de tempestades não severa, que isso é bastante comum e acontece com frequência no país, mas que a gente não entende que precisam ser alertadas, mas existe uma área de transição, onde é possível mencionar e é importante mencionar que tem previsão para tempestades não severas, tá? E se a gente volta um pouquinho aqui no que é feito nos Estados Unidos, esse verde mais claro deles também é a tempestade não severa, e vocês observam que tiveram alguns eventos também que caíram nessas áreas. Então, é importante essa delimitação e entender que para a gente ter um nível mais alto de probabilidade, você tem fases intermediárias desses níveis, tá? Então, daqui a pouco vocês vão ter que praticar, fazer uma previsão probabilística desse estilo. Então, é importante entender que para a gente ter um nível mais alto, você costuma ter um nível em volta com menor probabilidade, um outro com menor probabilidade, até chegar nesse nível de tempestades que são não severas, tá? Então, para cá, baseado no que foi feito, no que é feito nos Estados Unidos, a gente também tem o nível 1, onde a gente espera tempestades severas isoladas e pouco organizadas, elas também são comuns. O nível 2, algumas tempestades severas organizadas, também é relativamente comum. O nível 3, muitas tempestades severas organizadas, algumas significativas. Aqui já começa a se tornar menos frequentes, tá? E o nível 4, onde você espera muitas tempestades severas com alto potencial destrutivo. Esse nível 4, eu acho que de todos esses anos que se faz a previsão probabilística nesse formato, né, tanto pelo INPE como pelo pessoal da Prevotes, eu acho que ele foi utilizado uma ou duas vezes só. Ele só é recomendado quando se há muita certeza do que vai acontecer e realmente ingredientes que te dão a confiabilidade que o modo convectivo ou a forma com que essas tempestades vão se desenvolver, elas são realmente propícias a desenvolver tempo severo, tá? Então, aqui tem a probabilidade de ocorrência de acordo com o tipo de evento, tá? Para o caso de granizo e vento, o primeiro nível começa em 5%, o segundo 15%. Esse é bem parecido com os limiares que são adotados nos Estados Unidos. O nosso diferencial é a chuva intensa associada à tempestade, com aqueles acumulados em torno de 40 milímetros por hora. Tá? Então, eles, de acordo com a raridade, vamos dizer assim, o tipo do evento, esses níveis têm probabilidades diferentes de acontecerem ou de se esperar. Então, quando a gente coloca um nível 4 para uma chuva intensa, é porque ela tem 60% de probabilidade de ocorrência. Nesse documento, publicado aqui na biblioteca do INPE, do Bruno Zanetti, o meu e do Guilherme Schild, tem explicando em detalhes como que essa metodologia é aplicada, mas é isso que eu vou fazer agora também, explicar de forma mais ilustrativa como que a gente define esses níveis, qual o nível que vai ser traçado.
Esse documento também eu já coloquei no Moodle, então vocês conseguem acessar. Então, hoje aqui no CPTank, a gente, acho que ontem a gente mencionou sobre isso também, é feita a previsão probabilística diariamente, de segunda a sexta, com intervenção do meteorologista, feita pelo Michael. E sábados, domingos e feriados, a gente tem uma previsão probabilística puramente vindo do modelo, tá? E a gente separa a previsão em tempo severo para granizo, tornado e vento intenso, e uma exclusivamente para chuva intensa, dada o tamanho do nosso país e as diferentes probabilidades de ocorrências de eventos e de eventos que são mais, vamos dizer assim, mais comuns acontecer na região sul do país, elas são bem menos comuns de acontecer na região norte e nordeste, então havia uma dificuldade de quando a gente colocava todos os tempos severos, vamos dizer assim, em um único mapa. Então a gente divide e essas previsões são feitas por um horizonte de 24 e 48 horas. O 24 horas é sempre do dia 1 às 12 até o dia 2 às 12Z, e o dia 2 das 12Z até as 12Z do dia 3. Tá? Então, são sempre disponibilizadas as previsões para 24 e 48 horas e separadas de acordo com tempo severo ou chuva intensa. Agora, passando para a forma mais prática de como que a gente chega a essa probabilidade. Tá? Essa probabilidade é uma probabilidade baseada em relatos, ou seja, qual a probabilidade de um observador ou de alguém presenciar um evento intenso ou um evento severo, tá? Então, é nessa consideração que a gente faz, a gente determina os níveis, ou seja, quanto você espera que daquela área que você desenhou vai produzir de relatos ou de eventos significativos. Então, aqui foi uma previsão feita lá em 2019, onde a gente tem os níveis de probabilidade e temos os relatos que foram coletados pelo pessoal da Prevotes, com ocorrência de eventos significativos e como eles foram distribuídos em cada anel ou cada nível de probabilidade, tá? E aqui a gente tem essa ilustração dos relatos, dividido numa grade regular, com 40 por 40 quilômetros, na verdade 80 por 80, porque é centrado no relato e com 40 quilômetros de raio. Eu vou explicar como que a gente determina esse raio de influência, tá? Então, aqui é só uma visualização de como os relatos foram distribuídos e como esses quadradinhos estariam pintados em relação à área onde a gente tem a previsão probabilística, tá? Então, essa foi a previsão feita, e a gente até tem uma forma desenvolvida pelo Bruno Zanetti na época, de, com base nos relatos, a gente tentar traçar uma previsão perfeita e analisar, avaliar o desempenho da nossa previsão. Mas agora vamos voltar para essa questão dos quadradinhos e eu vou explicar para vocês como que a gente chega nos níveis de probabilidade, tá? Aqui é só mais alguns exemplos de como, da previsão probabilística e o que aconteceu em termos de eventos significativos. E aí vamos agora pensar em como que a gente chega a esses níveis. Então, dada uma área A, tá, qualquer, a gente tem uma ocorrência, por exemplo, de um granizo de 3 centímetros, tá, dentro dessa área maior. E a gente considera um raio de influência para cada ocorrência ou cada relato desse. E esse raio de ocorrência, então, se você faz um círculo ali em volta desse raio, né, você tem a ocorrência de granizo, ela estaria dentro dessa parte em cinza, em relação a toda uma área que está sendo analisada. Então, se a gente faz a área preenchida por esse relato com seu raio de influência dividido pela área total, a gente vai ter a porcentagem de área que foi afetada por tempo severo, tá?
Lembrando que isso aqui seria como um relato observado, tá? É um relato observado. Então, a probabilidade ou o risco é a probabilidade de ocorrer tempo severo, até 40 km de distância, de um ponto. Lembrando que, como eu falei, a gente considera esse raio de influência de 40 quilômetros. Então, se a gente tem uma área delimitada, que é onde se espera tempo severo, aqui colocado como 20, e o nosso quadradinho ele tem o tamanho de 80 por 80, tá? A gente tem nessa área em cinza 20 quadradinhos, que estão dentro dessa área delimitada que a gente colocou ainda como um primeiro nível. Então, pensando ainda que os eventos que aconteceram, eles preenchem apenas um quadrado, tá? Mesmo que sejam 3 eventos, eles vão estar preenchidos em uma mesma ponto de grade. Então, se a gente tem um único quadrado preenchido dentro de uma área onde você teria 40 subdivisões de 80 por 80 quilômetros, então essa probabilidade ela representa 5%, tá? O que a gente quer dizer? Que quando você traça o nível de probabilidade 1, ou aqui a gente ainda não estava olhando a cor verde antes, ela era para o primeiro nível, sem considerar tempestades não severas, tá? Mas entendendo que esse é o primeiro nível, tá? O nível 1, que a gente espera 5% de probabilidade de ocorrência de tempo severo, é você imaginar que dentro daquela área que você traçou, você teria um único de 1 a 2 quadradinhos preenchidos com tempo severo. Então, seria o quê? Eventos isolados, tá? E não iriam abranger uma grande área. Então, por isso, uma probabilidade de 5% de evento em toda essa área. Então, essa é a probabilidade, como eu falei, de 5%. Então, espera-se tempestades severas, mas bem isoladas, e 1 a 2 quadradinhos de 20 como tempo severo. Se a gente vai para uma probabilidade já mais alta, de 15%, a gente espera que de 3 a 5 quadradinhos vermelhos com ocorrência estejam preenchidos dentro daquela área de 20, tá? E assim sucessivamente. Quanto maior a probabilidade, mais espera-se ter relatos na área que foi delimitada, certo? Então, para 30%, várias tempestades já severas, então você vai ter de 6 a 8 dos 20 quadrados preenchidos com tempo severo. Para o nível mais alto, que já é 45, tá? Então, você espera que dentro daquela área que você definiu, que você delimitou, seriam muitas tempestades severas e você teria pelo menos 9 dos 20 quadradinhos preenchidos com tempo severo, tá? Então, essa probabilidade, pensando na quantidade de relatos que você tem naquela área que você está traçando, tá? Os relatos, eles são a nossa forma de validação das previsões. Não mas como em outros países também, os relatos são utilizados para essa validação. A gente tem uma dificuldade aqui que às vezes a gente não recebe esses relatos em tempo real, né? Tem toda a questão da área, às vezes, que é atingida, mas são eles que a gente utiliza, a gente até tem algumas outras formas de avaliar, mas o relato é a forma mais oficial, vamos dizer assim. Então, assim, como um resumo, né, quanto maior o número de ocorrência de tempo severo na área, maior o risco do ponto na área ser atingido, ou seja, maior é o risco de você ter alguém presenciando aquele tempo severo e você ter uma informação relatada. A gente vai ter agora 15 minutinhos para perguntas, então utilizem os campos de perguntas, lembrando que daqui a pouquinho vocês vão ter que fazer a previsão probabilística. Tiago, já tem. Isabelle, tem 2 perguntas. A primeira pergunta é do Fabrício. Ele pergunta: pelo que entendi, não existe um padrão de definição do que é severo.
Quantas vezes excede o desvio padrão da distribuição vai variar de local para local. Você pode comentar? O que é severo para a gente é tempestades que produzem granizo acima de 2 centímetros, rajadas de vento superiores a 80 km por hora ou capaz de causar danos. Aí lembrando que o granizo também, quando se tem acumulação, qualquer que seja o tornado, e chuva intensa em até 40 milímetros por hora, causada por tempestades, tá? Então, assim, essas são as nossas definições de tempo severo. Para a gente, quando a gente faz a previsão probabilística de tempo severo, a gente está pensando nesses tipos de eventos, tá? Qual a próxima, Tiago? Aí tem uma... Ô, Bruno, pode mandar a pergunta aqui mesmo. A outra pergunta é do Marco Jussevicius. Como você define a categorização entre tempestades severas, isoladas, algumas tempestades severas ou muitas? Parece um tanto subjetivo. A gente, através dos ingredientes, que foi falado um pouco ontem pelo Michael, a gente consegue tentar prever como que vai ser o modo convectivo. Daqui a pouco a gente vai ter uma apresentação específica sobre modo convectivo, que é você tentar, a partir desses ingredientes, identificar se vai ser uma tempestade isolada, se vai ser uma tempestade em forma de linha, e quando a gente consegue fazer essas inferências de qual é o modo convectivo, você tem aí uma informação, uma ideia melhor do que esperar em termos daquele evento, tá? E algo também que é importante mencionar, que com os modelos em alta resolução, você consegue ter essa informação de forma mais direta, né, explícita, já que você usa convecção permitida, onde você tem campos dos modelos já de refletividade, mostrando como que vai ser esse modo convectivo, tá? Então, esses níveis é quando a gente consegue, a partir dos ingredientes, inferir como que vai ser o desenvolvimento da tempestade naquela área, tá? Se você vai ter um formato mais de linha, se você vai ter tempestades isoladas, se existe um cisalhamento em baixos níveis ali que podem te dar alguma questão, alguma assinatura, algum ingrediente associado à rotação, que pode ter supercélulas, e aí você sabe que são células com longa duração e que sempre tem tempo severo associado, então, a partir dos ingredientes, a gente tenta prever como que vai ser o modo convectivo, e dado o modo convectivo, o que a gente espera de tempo severo associado a cada um deles. Deixa eu voltar aqui. Perguntas. Tá. Tem várias perguntas, tanto lá no chat do Moodle quanto aqui. Está havendo alguma confusão do que é um relato, se o relato como o relato é feito, se o relato é baseado em dados observados ou em relatos de destroços ou em relatos da mídia. Então, se você puder falar um pouco sobre o que é o relato e como que a gente valida isso e como que a previsão é baseada depois, a validação nesse relato. Tá. Os relatos, eles são coletados de várias formas. A gente tem a coleta através de dados de superfície, tá? Por exemplo, quando se tem estações de superfície com sensores de vento, e é possível você ter, e a parte de chuva também. Temos relatos que são coletados através das mídias sociais, e esses relatos, eles são todos validados, e quando há ocorrência de granizos, até tenta-se entrar em contato com quem fez aquela publicação para ter mais informações em relação à precisão de tamanho, de horário, de local, tá? A gente tem todo o pessoal, principalmente o pessoal da Prevost, né, que quem trabalha fazendo essas validações, eles, após a coleta desses relatos prévios,
todos eles são validados com dados de satélite e radar, tá? Para verificar, porque nem sempre os relatos da mídia têm um horário preciso e quando é granizo tem um tamanho preciso do que caiu, né, do que chegou à superfície. Existe uma rede de observadores voluntários, através de um projeto de extensão da UFSM, liderado pelo professor Hernani. Eles têm também um treinamento de observadores voluntários para enviar esses relatos, e aí são relatos que já entram na plataforma com um nível maior, vamos dizer assim, tá? De qualidade. Tem também como a gente tem um tempo entre o recebimento desses relatos e a validação, a gente aqui no CPTEC também a gente fez alguns produtos para auxiliar na ocorrência, por exemplo, da parte de granizo, a gente usa informações de radar, né, quanto se tem na área, de calcular a altura de Waldvogel ou algum outro produto derivado de radar associado a granizo, que dê algum indicativo de que houve granizo na região. E também a gente chegou a fazer um produto com precipitações chamada por satélite, para tentar inferir as precipitações acima de 40 milímetros por hora estimada. E nessa parte de chuva intensa também, o Michael, que é o responsável pela base, que está sendo guardada desde janeiro 23, é feita com base de estações de superfície, tá? Então, todos os dias ele consulta o nosso banco e extrai todas as informações de estações com valores superiores a 30 milímetros, no caso do banco, em 1 hora, e depois valida todas essas informações. E também eu sei que, além desse dado observado, ele também utiliza algumas informações de mídia social e valida esses relatos, mesmo que não tenha uma estação próxima, com outras informações. Eu acho que eu respondi. Eu esqueci de alguma coisa, Tiago? Acho que não. Ainda tem existem dúvidas aparecendo se o relato é o mesmo que a observação, né? E se é relato, por que a gente está falando de previsão? Mas a gente está falando da validação dessa previsão posterior. Tem algumas perguntas. Você pode falar isso? E se isso já vem de modelo? Se o modelo já gera essa previsão probabilística e como que é traçado essa área de probabilidades? Tá. Essa questão da probabilidade sempre, eu acho que é confuso mesmo tentar entender, porque ela é algo como um processo reverso, tá? A partir das observações ali, ou do que você espera em termos de observação, inferir um nível de probabilidade, tá? Então, por isso eu acho que essa confusão do relato. O relato, a gente tem modos de relato. Temos relatos que são informações através de estações de superfície, com dado observado, e temos relatos que são de pessoas, de observadores, seja esses qualificados para fazer um relato, ou seja, qualquer um que tira uma foto, posta numa mídia social. Essa informação os meninos conseguem encontrar, vamos dizer assim, e eles sempre estão monitorando em tempo real o que está acontecendo, e eles já vão buscando para aquelas regiões se já existe alguma publicação no sentido de tempo severo, tá? Então, os relatos, eles podem ser de estações, de observações, como pode ser de pessoas que observaram aquele evento, tá? Então, a primeira vez que a gente explica essa questão dos níveis de probabilidade, há essa confusão por que está sendo associado ao relato, tá? Sempre que se faz uma previsão, você tem que se preocupar com como que vai ser a validação dela, ou como que foi como que se ela foi ou não bem feita, né? Ou se a gente conseguiu extrair das informações do modelo aquilo que realmente iria acontecer. Então, essa definição dos níveis de probabilidade é pensando
no que vai acontecer com base nos ingredientes que a gente conhece, que são formadores, vamos dizer assim, de tempestade severa, tá? Então, é um modo reverso, realmente, tá? A gente parte em ver uma distribuição ou uma quantidade de eventos de tempo severo que foram produzidos no real e associar aos ingredientes que o modelo está indicando como previstos ali para aquele evento e tentar inferir qual é o tipo de informação que está associada, dada a instabilidade, o cisalhamento, todos aqueles ingredientes mencionados pelo Michael, quando se olha modelos em não tão alta resolução, e quando se olha modelos de alta resolução, você tem outras informações que já te dão indicativos melhores de como que vai se comportar esse desenvolvimento, tá? Então, é pensar que esses níveis de probabilidade é o que você espera que possa produzir tempo severo. E acho que uma pergunta era se a gente faz isso. Os modelos já saem. Existem, baseado na combinação de ingredientes, acho que o Michael depois pode até explicar um pouco melhor, ele identificou já alguns níveis de valores associados à umidade, cisalhamento, e como esses valores, esses ingredientes se transformam na previsão probabilística. Então, como eu mencionei, aos sábados, domingo e feriado, entra uma previsão probabilística direto dos modelos. Michael, se você quiser explicar um pouquinho melhor quais os critérios que você utiliza, os limiares que você usa para fazer essa previsão automática. Deixa eu só entrar aqui só um pouquinho. Oi, boa tarde. Bom, agora eu não lembro muito de cabeça os valores corretos do que eu coloquei no script, porque a gente foi, na verdade, foi testando alguns limiares, mas basicamente é uma combinação de umidade, né, principalmente na camada baixa, até 700, acredito que eu faço acho que a umidade, usa a umidade relativa nessa camada até 700, acho que acima de 70%, se não me engano. Há esse cisalhamento, para cada nível um valor de cisalhamento diferente, né? Então acho que começa com, se não me engano, 13 metros por segundo, acho que para o nível 1. E aí vai subindo, acho que está no intervalo de 4 em 4 metros por segundo, se eu não me engano. Bom, aí outras informações, usa a precipitação, né, para tentar tirar a superestimativa e também para conseguir definir melhor os níveis, né, porque senão ele acaba misturando um pouco, né? Então, na hora de fazer o script, para não misturar os níveis, a precipitação ajuda, porque consegue delimitar melhor os níveis. Mas basicamente é isso. Usa instabilidade, né, com CAPE também. Aí alguns valores, acho que o nível 1 começa a partir de, não lembro se é 750 ou 1000, acho que está 750. Então, na verdade, é basicamente isso. Junta CAPE, cisalhamento, precipitação e umidade na camada mais baixa, né, para traçar os níveis. Agora, os valores limiares certinho, não lembro, porque eu dei uma mexida, porque tinha algumas coisas que estavam ficando subestimado, então eu mexi um pouquinho. Mas eu acredito que é isso, acho que começa em termos de cisalhamento, começa com 12 a 13 metros por segundo, depois, acho que o último nível, o nível 4, acho que já está com 25, 28 metros por segundo, uma coisa assim. Obrigada, Mãe. Tem uma pergunta, deixa eu voltar aqui para o chat. Qual é o tempo de antecedência da previsão? Eu acho que isso aí vai ser falado depois pelo Michael, e se existe algum motivo para definir esse raio de influência como 40 quilômetros. E outra coisa, na apresentação está falando 40, mas está escrito 80 lá. 40 é o raio. 40 é o raio. É o raio de influência daquele xizinho. Tá. Então, o quadradinho ele é 80 por 80. Tá, ok. Então, esse valor do raio de influência foi baseado no que eles usam lá nos Estados Unidos também, tá? Esse limiar de considerar
o raio de influência como 40 quilômetros, e por isso que a gradezinha de 80 por 80. E a previsão a gente sempre faz, eu acho que eu mencionei, mas é sempre bom repetir. No dia, por exemplo, no dia de hoje, foi feita do meio-dia, o TC, né? Então, das 9 às 9 do dia seguinte. Então, sempre com 24 horas, e a gente faz 24, 48 horas. De 12 a 12. Quanto tempo temos ainda aí para pergunta? Tem mais Acho um que monte. acabou, né? Porque a gente parou às 4, era 15 minutos para perguntas. Mas Tá, então eu vou falar para o pessoal o seguinte: quem colocou pergunta aqui no campo perguntas, ou no chat, ou lá no chat do Moodle, eu estou de olho nos 3 lugares, por favor, se a pergunta não foi respondida, no Moodle tem um fórum, tá? Que todo mundo pode postar. Então, postem a pergunta lá, depois do curso a gente responde, e aquele fórum serve para discussões também, outras pessoas podem comentar na pergunta, tá? Coloca lá, a gente não vai deixar a pergunta sem responder, tá bom? Porque senão a gente vai ficar, como temos muitos participantes, a gente vai ficar com muita pergunta aqui, tá bom? É isso. E Isabelle, me avisa quando liberar a atividade lá. Obrigado. Pode liberar. Porque agora a gente essa é a atividade, tá? Então, com base no que foi falado, né, nos conceitos de previsão por ingrediente e probabilidade de ocorrência de tempo severo, elabore uma previsão probabilística e um aviso meteorológico para um centro regional, considerando os campos do modelo WRF disponibilizados para o caso 1. Então, vocês vão conseguir acessar através desse HTML os campos, tá? Do WRF. E aí também já tem uma questãozinha ali. Sabe-se que um aviso meteorológico deve ser enviado ao centro regional sempre que a probabilidade de ocorrência de tempo severo for maior ou igual ao nível 2, tá? Por questões de entender que a gente não deveria enviar avisos para tempestades comuns e pensando na parte de tempo severo, tá? Lembrando que a gente está falando em tempo severo, a gente considera que só deveria ser enviado qualquer que seja um aviso acima de nível 2. Então, as tarefas estão ali. 1. Determina os níveis de probabilidade. Lembrando, a gente não passa de um nível 2 para o nível 4. Existe uma ordem ali, justamente por você entender que tem quanto maior a confiabilidade, menor é aquela sua área, tá? E você vai aumentando essa área, diminuindo a confiabilidade do que vai acontecer e a probabilidade também, tá? Então, lembrem-se que sempre se tem uma área de tempestades não severa, depois nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, se for necessário, tá? Nem sempre a gente traça todos os níveis. Às vezes para no nível 2, às vezes para no nível 3. O último nível, ele é utilizado só quando você tem uma clareza muito grande dos ingredientes ali que já são conhecidos para tempo severo, tá? Mas não vamos criar alarmes falsos. E tem ali os mapinhas, então a atividades vocês vão subir desenhada, tá? Nesse primeiro que tem níveis, os níveis de probabilidade. Na área 2, na atividade 2, é para delimitar a área de aviso. Então, pensando que é só o nível 2, você vai pegar a mesma área que você traçou de nível 2 acima e traçar de aviso. Indicar se a probabilidade está associada a eventos de chuva ou a eventos de tempo severo, tá? Fazer essa distinção e justificar essa resposta com base nos campos do WRF. Lembrando que a gente só precisa de uma previsão probabilística de 12 a 12, ou seja, das 12Z do dia 1 até as 12Z do dia 2. Vocês têm 1 hora para essa atividade. Bom trabalho. Já estão acessíveis no Moodle, Thiago? Já, Valesca, é só clicar onde está escrito satélite, é um menu ali, tá? Para quem tiver em dúvida,
O menu vai aparecer todos os campos. Só clicar onde está escrito satélite ali. Isso, você consegue, e até você consegue pelo teclado, com as setinhas, passar os tempos, as direita e esquerda, cima e para baixo, você muda a variável. Bom, então, retomando a programação, a gente vai fazer agora um sorteio, tá? Entre os participantes que estão aqui na sala da RNP, para que apresente a atividade do caso 1. A sorteada foi a Júlia Cristine dos Santos Carmo. Eu vou habilitar o seu microfone e liberar para apresentação, ok? Júlia, eu tornei você apresentadora. Se você estiver disponível no link e quiser apresentar. Bom, não tivemos retorno da Júlia, então faremos um novo sorteio. Juliane Souza.
Juliane, poderia se pronunciar no chat se você está pronta para apresentar? E os demais estão me ouvindo? A Suelen falou que meu microfone... Tem que habilitar o som aí, Suelen. Quando volta, ele volta sempre desligado. Ah, tá. Tá, passaremos mais um sorteio, gente. Marcos José Vícios. Posso liberar, Marco? Por favor, dá um retorno para a gente no chat e aí eu libero. Gente, é só uma apresentação, é uma forma da gente interagir. Eu sei que não é simples fazer a previsão probabilística de primeira, mas a gente vai discutindo. Ah, boa. Vou liberar aqui para o Marco. Marco, já liberei para você a permissão de apresentador, então você tem 20 minutos para apresentar o caso. Ah, ok, acho que não foi tudo liberado, já verifico. Marco, poderia verificar se você está com a Se ele está como permissão? apresentador, ele já consegue já. É, né? Tem um botãozinho embaixo com um símbolo de microfone aí. Se ele clicar, ele já consegue apresentar. Isso, aí tem o microfone, tem a câmera e o terceiro é o compartilhamento de apresentação.
Agora vai. Ah, boa. Me ouvem agora? Sim, te ouvimos. Ok. Vamos tentar aqui baixar a imagem. Você quer que eu mostre o mapa primeiro e depois faça a discussão em cima do mapa? É isso? Isso. Da forma que... Como que você traçou a previsão probabilística e que base quais as informações utilizadas ali dos campos dos modelos. Então, vamos lá. Só um momento, achar a figura aqui. Cadê? Achar aqui. Agora, vamos share your screen. Ok, vocês conseguem ver o mapa? Sim. Ok. Bom, então, com base nos campos, primeiro na evolução da imagem de satélite, né, que a gente tem das 0 às 9, então a gente vê a evolução do sistema, como ele se deu, e a partir daquilo a partir de lá que eu vou fazer a avaliação, né? Então, das 12 do dia 9 às 12 do dia 10. Então, para esse período das 12 do dia 9 às 12 do dia 10, então seria nível 3 para essa área aqui, compreendendo, então, basicamente oeste do Paraná, aqui sudoeste, no nosso caso, conhecimento regional aqui, sudoeste, pegando oeste, um pouco da parte central de Santa Catarina e o noroeste do Rio Grande do Sul. Depois, para nível 2, né, falando mais ou menos o que vocês estão vendo, né, essa área colorida aqui, não conheço as diferenças regionais aqui dos diversos estados, né? Depois, nível 1, um pouco mais aqui, pegando só de Santa Catarina para frente, avaliando o deslocamento do sistema, né, a partir das 12 em direção, passando por Paraná e tentando chegar a São Paulo, ele não chega efetivamente, uma área, né, de nível de tempestades, né, aqui já passando, né, na parte do Rio Grande do Sul, onde o sistema já tinha atuado e nas imagens de satélite mostrando desintensificação, e também aqui na chegada, aqui Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, aqui, onde você poderia ter, né, dependendo do avanço desse sistema, tempestades isoladas, né, mas sem uma severidade que era observada nessas outras áreas detectadas. E depois aqui na área branca, né, aqui sem condições de nenhuma de ocorrência, né, mesmo de tempestades isoladas, né, devido à presença de uma crista aqui sobre essa região. Agora, vou para o mapa, tentar falar o que eu observei pelos mapas, tá? Vocês conseguem ver o mapa? A gente está vendo o desenho da figura só com os níveis de probabilidade. Tá. Eu vou parar um pouquinho e vou fazer de novo. Tá. Deixa eu ver agora. Guia do Chrome. Divisão. Agora tá, né? Sim, agora estamos no modelo. Sim. Ok. Bom, eu vou seguir mais ou menos essa linha, não sei se é isso que vocês preconizam, né? Mas eu vou seguir a linha que está disponibilizado mesmo aqui, para não me perder no meio do caminho aqui. Então, começando rapidamente com as imagens de satélite, então a gente começa a 0 TC, né, com a frente provocando tempestades, né, bastante organizadas aqui no centro. Está bem pequeno, não estou enxergando direito, mas é perto do Rio Grande do Sul aqui, né? Quase na divisa com a Argentina, né? O Uruguai já estava fora, basicamente, disso, e outras tempestades se organizando aqui, ainda dentro da Argentina, mas em torno do eixo da frente. Quando você avança, a gente verifica, hora a hora, uma organização dessas tempestades, né, no oeste gaúcho, ali, centro do Rio Grande do Sul também, e a partir desse momento aqui, das 7, 8, 9, uma rápida desintensificação dessas tempestades dentro do Rio Grande do Sul, porém,
na Argentina ainda permanecem a formação, né, a intensificação de tempestades mais severas. Isso aqui está dando, pelo menos, né, com os campos que eu vou ver depois, uma dica que a parte mais instável ainda permanece no norte da Argentina, aqui na divisa, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eventualmente Paraná. E nesse momento aqui mostrando uma desintensificação do sistema na parte da metade para o leste do estado aqui. Tá? Bom, quando a gente olha, então, 950, isso aqui foi o que já ocorreu, então eu passo a olhar o que eu quero ver para frente, então das 12 em diante. Tanto em 950 a gente verifica o cavado aqui, né, relativo a esse sistema frontal e com velocidades do vento bastante significativas aqui em 925, dentro ainda lá aqui Paraguai, né, na divisa aqui com o noroeste do Rio Grande do Sul. Isso avança e perde bastante força, bastante intensidade na velocidade do vento nesse período, né? No meu entendimento, mostrando que essa parte interna aqui que seria da metade leste aqui, seria um primeiro sinal de que você não teria grande organização das tempestades no centro-leste gaúcho, catarinense e do Paraná, né? Onde ficaria a situação mais intensa mesmo ainda na divisa aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, eventualmente Mato Grosso do Sul, com Paraguai e Argentina. Em 850, similar, muito parecido. Então, a gente verifica até, a partir de agora, né, 12, verifica a desintensificação do jato nesse nível também. Aparece aqui um pouco no Rio Grande, né, mas bem mais desorganizado no centro, no leste catarinense e do Paraná, e mostrando o cavado avançando. Notem que aqui, né, no norte, aqui a gente tem essa crista aqui que se projeta aqui da alta alta semipermanente do Atlântico, ela se projeta aqui sobre Espírito Santo, Minas, Goiás, né? Então aqui meio que fazendo esse papel de uma área mais estável, né? Que ali na frente a gente indica que não tem muita chance de ocorrer e delimitando bastante a atividade das tempestades. Em 700 a mesma coisa. O que me deixou um pouco em dúvida, né, foi que o jato em 700 persistia, né? Ele ficou bem mais persistente do que o jato vamos dizer, a velocidade do vento e a configuração do sistema em baixos níveis. Então eu não tinha um suporte tão grande nas partes mais baixas, mas em 700 ainda persistia, né? Então eles não estavam muito bem acoplados. Então é isso que aqui ainda a vorticidade aqui no oeste do sul do Brasil, na divisa com a Argentina, tudo, você tinha o cavado aqui bem mais pronunciado ainda, então me mostrando condições, né, bastante favoráveis à persistência das tempestades nessa área. Então aqui novamente aqui a gente vê o avanço do sistema, né, bem mais... A cor não me favorece muito, que eu não estou sem óculos aqui, mas vou tentar aqui. Mais ou menos tem o eixo da frente aqui. E você vê o avanço, né, com o contraste de temperatura. Nesse caso aqui, né, eu tenho temperatura em 2 metros, mostrando o avanço desse sistema e a entrada de uma massa de ar mais seca e fria aqui na retaguarda no Rio Grande do Sul. Então, isso aqui diminuindo bastante as condições favoráveis a tempestades na parte de trás, aqui na parte da divisa com o Uruguai, onde a gente já tinha visto nas imagens de satélite que estava diminuindo bastante. Isso segue, então o sistema avança e se afasta também, né, para o oceano. Então, mostrando também que a atuação, vamos dizer, para o sudeste seria muito pequena por esses mapas aqui. A temperatura do Ponto de Orvalho mostra isso também. Aqui o que eu entendo na visualização do Ponto de Orvalho, então aqui a partir das 12, 15, 18, 21, é que eu persisto com valores de TD em superfície muito altos na parte aqui da divisa aqui com o Rio Grande do Sul, com Argentina e Paraguai, e é onde eu devo ter, né, maior capacidade de formação de tempestades em função da alta disponibilidade de umidade em superfície. Já no interior aqui do sul do Brasil, essa diferença cai bastante, mostrando um secamento mais rápido aqui
da umidade mais em superfície, né, diminuindo a possibilidade ou melhor, a capacidade de você formar tempestades nessa área aqui. Vamos gente, aqui só um minuto, Marcos, desculpa. Tem um monte de gente falando que o quadradinho escrito usuário sorteado está na tela. A gente já fechou esse quadrado, isso é um bug da RNP, não tem o que a gente fazer. Tem gente que saiu e entrou de novo, sumiu. Tem gente que não está vendo esse negócio na tela. A RNP não é uma plataforma aqui do INPE, não tem como a gente corrigir isso aqui, tá? Não sei se se nessa tela o xizinho ali vocês conseguem clicar e fechar. Mas quem está na transmissão, eu não sei, não tem o que a gente fazer. Só se eu parar o streaming e voltar de novo, tá? Pode continuar, Marcos. Eu vou parar o streaming e começar de novo. Você me avisa quando puder voltar. Estão falando saindo aqui. Eu parei e fechei de novo, parei a transmissão e abri de novo e tá ali aquele xizinho. Bom. Pode continuar, Marcos. Vamos ver o que acontece. Ok. Então, retomando aqui agora mais em altos níveis, vamos ver a questão de divergência em altos níveis, que pode favorecer a divergência em altos níveis, favorecer movimentos verticais que favoreçam a formação de tempestades aí, né? Então, a gente começa às 12, a gente vê um jato que ainda está mais embaixo aqui, né, ainda sobre o Uruguai, ele avança gradativamente, e a parte mais de favorecimento, de levantamento, está na entrada do jato aqui, que está justamente sobre essa parte aqui do oeste do sul do Brasil, né, entrando um pouquinho aqui até no Mato Grosso do Sul, e depois esse sistema avança, né, esse cavado avança e os ventos começam a perder força, né, então diminuindo a divergência nesses níveis mais altos. Então, quando chega às 12, ele já passou, né, no sul do Brasil completamente fora, né, da área de favorecimento de levantamento, e a área mais propensa aqui ainda sobre mas já de menor intensidade, sobre o Paraná, aqui sul do Brasil, mas bem fraco. E novamente chama atenção aqui sobre a parte de Minas aqui, que me levou a não colocar nada aí. Então, onde você tem, né, olhando um pouquinho para trás, aqui a gente vê quase que um giro aqui de uma crista, né, colocada sobre isso, que está acoplada com aquela crista mais em superfície. Né? Na água precipitável, tá a partir das 12, aqui eu tenho água precipitável, vento e geopotencial em 700. Tá? Então, estou vendo a estrutura do meu cavado em níveis acima de 3.000 metros aí, e a quantidade de água precipitável. A gente verifica novamente que com o avanço do sistema, a água precipitável continua bastante intensa aqui no Paraguai, né, na divisa aqui, novamente, do sul do Brasil com o Paraguai e Argentina, mas perde bastante força aqui na metade leste do continente aqui. Então, o avanço desse sistema faz com que isso perca bastante a sustentação de você gerar tempestades em função da diminuição da umidade. Bom, agora vamos ao CAP aqui. Então, novamente, a gente verifica que o CAP ele responde bastante essa parte de você ter energia, né, de energia potencial para que você tenha a formação dessas tempestades de forma mais sustentável. E aqui, novamente, a gente observa que com o avanço do sistema,
essa principal parte do CAP aqui e o cisalhamento entre 0 e 6 está bastante significativo ainda na divisa aqui do leste, do oeste do Brasil com Paraguai e Argentina, e diminui bastante conforme você avança aqui na direção aqui do centro-leste. Aqui. Então, a gente vê, em todos esses itens que eu vi até agora, você tem uma alta propensão à formação de tempestades nessa área aqui, então, na divisa aqui com Argentina, Paraguai e o sul do Brasil, parte do Mato Grosso do Sul, e a diminuição efetiva das condições de formação de tempestade nessa outra área aqui, que seria mais da metade ao leste, né, do estado, do Brasil, perdão, sul do Brasil. Então, novamente aqui, 12, mesma coisa, a gente não vê atividade agora de MUCAP significativo aqui, mas sim nessa região. E é onde eu tentei colocar as áreas de maior probabilidade de ocorrência de tempestades. Na mesma forma, o MLCAP não mostra valores significativos no leste, mas ainda para dentro do continente lá. Agora vamos à vorticidade relativa e temperatura e geopotencial aqui. Esse foi o que eu enxerguei um pouco menos, tá? Tem o cavado, a gente observa o cavado aqui nessa região, avançando consistente com os níveis mais baixos e com a frente que estava passando. Você tem velocidades do vento, tem cisalhamento de vento aqui, então isso ajuda. Mas aqui realmente foi o que eu tive mais dificuldade de enxergar alguma coisa, a não ser pelo acoplamento do cavado com as partes mais baixas. Umidade específica e vento em 925, então a parte bem baixa da atmosfera. A gente vê novamente a questão da umidade em superfície, a geração de vorticidade e também o cisalhamento do vento bastante intenso aqui no Paraguai, no oeste aqui da região, e bem menos significativo na parte leste aqui. Isso se propaga dessa mesma forma no restante do período. O θE, então, outro parâmetro que a gente... O θE geopotencial, em 850, mas o θE é um parâmetro que combina temperatura e umidade, então você também consegue ter essa avaliação de potencial de formação, de você ter ar instável, né, nos baixos níveis que possam ajudar a promover esse tipo de tempestade. Então, a gente verifica novamente que aqui está bastante intenso, no meio leste do sul do Brasil bastante, bem mais fraco, a diferença de θE, o gradiente θE é muito menor, e a entrada, novamente, né, consistente com os outros mapas, a entrada de uma massa de ar mais fria e seca no Rio Grande do Sul, o que já praticamente diminuindo muito a condição de tempestade para o fim do período, né, que é esse período agora aqui, né, e mostrando o avanço do sistema frontal. Agora, em termos de helicidade, então, para a gente verificar a capacidade disso gerar tempestades mais severas e tornádicas, então, a partir das 12, a gente tem alguns sinais aqui. Novamente, onde estão mais intensos, eles estão no noroeste do Rio Grande do Sul, na divisa aqui com o Paraguai e a Argentina, né? E tem algum sinal aqui, né? Esse helicidade 0 a 3 mostra ainda alguma capacidade de formação aqui no centro-leste, mas totalmente desacoplada em 1 quilômetro também, a gente vê isso, mas totalmente desacoplada com a termodinâmica. Então, aqui você tem um fator favorável, mas a termodinâmica não estava muito favorável nesse caso, ao contrário daquela outra região, né, da região mais a oeste. Agora, por fim, os lapse rates aqui, então, pegar o lapse rate mais baixo, de 700 a 500, ele mostra, novamente, secamento da atmosfera, muito rápido, né? A gente tem aqui um giro ciclônico do vento aqui associado ao cavado, com o vento aqui é o vento em 600, né? Está até bem alto aqui, mas mostrando acoplamento, mas o lapse rate não tão significativo assim, né? Ele é mais significativo aqui, né, no final aqui das tempestades, mas nada de tão... Eu não consigo enxergar nada tão importante. E o lapse rate, né, na camada mais alta, 600 a 400,
né, com algum valor significativo, então a gente tem mais instabilidade na camada mais alta aqui, né? Um valor mais interessante em termos de você levantar o ar aí, a partir daí ele subir, né, com mais facilidade a partir dos 600 hectopascais aqui. Mas sempre, né, nessa área aqui do Paraguai, nas divisas aqui do oeste da região sul, e para o lado da metade leste aqui praticamente não aparece. Novamente aqui a gente vê um giro anticiclônico do vento aqui, totalmente desfavorável, no sudeste aqui, basicamente, né, com centro aqui em Santa Catarina, nesse caso, mas forçando bastante aqui a estabilidade da atmosfera, então justificando aquela questão de não se esperar nenhuma tempestade para aquele lado. Então, em resumo, esses são o que eu depreendi dos mapas, né, que foram disponibilizados. Então, só voltando um pouquinho aqui só vou falar, tá? Vocês viram o mapa antes aí, deixa eu só me achar aqui. Então, o alerta significativo, nesse caso, seria realmente para a parte mais oeste aqui, noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, né? Eventualmente pegando um pouco ali do Mato Grosso do Sul, né? E depois diminuindo gradativamente conforme você se afasta, chegando na parte menos intensa aqui, já o sul do Rio Grande do Sul totalmente sem condições, né, de ocorrer tempestades, com a entrada do ar frio já a partir das 12 e a diminuição da instabilidade naquela região. Então, e por fim, né, uma área totalmente isenta em boa parte do sudeste ali, né, entrando uma crista basicamente até Goiás ali, para manter a estabilidade. Em linhas gerais, é isso aí. Então, aberta aí a discussão. Muito obrigada, Marcos. E o que você esperava qual dos eventos de tempo severo teria mais potencial de acontecer? Tornado, granizo, rajadas de vento? Tá. Bom, na região de maior intensidade ali, né, você tinha até uma associação ali com helicidade, com forte levantamento ali do ar, né, tanto forçado como termodinâmico, e também como diria ali, e alta disponibilidade de umidade, né, então uma camada muito instável ali. Então, naquela região vermelha ali, eu acredito que teria condições para tornados ali também, né, e granizo, basicamente, né? E tempestades dessa categoria, né? Já na parte, vamos dizer, nas outras partes ali, vamos dizer, de menor intensidade, né? Como eu falei, estava desacoplado ali um pouco a questão termodinâmica com a questão de helicidade e outras questões dinâmicas ali. Então, você teria mais tempestades mesmo, mas sem essa capacidade de ser severa nesse sentido, sem condições de ocorrer tornados naquelas regiões, vamos dizer, a partir da amarela, principalmente. A laranja, talvez, alguma coisa, mas seria muito eventual ali e não tem tanta sustentabilidade, né? Mas naquela região vermelha, sim, esses fenômenos bem severos mesmo, rajadas de vento acima de 100 km por hora, né, eventual tornado, eventuais células tornádicas, supercélulas ali, e nas outras regiões tempestades mais localizadas, com granizo eventualmente ali em alguns pontos, né, mas sem essas condições já tão severas de velocidade do vento, né, e também de ocorrência de supercélulas ou algo assim, tempestades mais ordinárias, vamos dizer assim. Muito obrigada, Marco. É muito bom essa participação, a interação de vocês. A gente está adequando o nosso curso também a funcionar de forma online. Então, obrigada por ter aceitado participar do sorteio e apresentar. Ok, obrigado. Maicon, vou passar para você, deixa eu colocar você como apresentador. O Maicon vai apresentar de forma rápida o evento. Maicon, já está contigo. Todos estão conseguindo ver a tela?
Boa tarde, né? Acho que eu já tinha falado rapidinho aqui, mas boa tarde. Sim, para mim já está ok. Tá, beleza, então. Bom, esse foi um evento relativamente recente, né? Foi um evento desse ano agora, então, talvez para quem trabalha no Sul, por exemplo, com previsão, talvez tenha até notado isso, né? Então, porque é um evento relativamente recente que causou alguns impactos aí, principalmente no oeste da região sul, né? Bom, em relação à previsão, eu acho que a apresentação do Marcos foi boa, acho que explicou bem, acho que a gente não precisa falar muita coisa. Realmente a área mais com potencial mais severo era a parte oeste, ali entre talvez extremo norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, né? Parte ali do sul do Paraná. E a gente vai ver agora isso em função dos relatos aqui que ocorreram nesse dia, né? Bom, aqui só uma animação, primeiramente uma animação do satélite, né? Eu acho que vocês receberam as imagens até as 9 TC. E aqui a gente tem uma animação das 12 do dia 9 até as 12 TC do dia 10 de maio, né? Então, realmente foi um sistema que avançou muito rapidamente pelo sul do Brasil, principalmente, né? E quando chegou aqui mais para o sudeste, o sistema se dissipou rapidamente. A gente vê, por exemplo, as universidades teve um certo alinhamento, né? A gente vai ver isso melhor também nas imagens de radar que estão disponíveis, né? A gente teve, infelizmente, esse dia algumas falhas em alguns radares, então a gente não tem todas as imagens, mas vai dar para ver um pouco melhor esse alinhamento das tempestades, ali, principalmente na faixa oeste do Rio Grande do Sul. Bom, esses são os relatos, né? Essa foi a previsão que foi feita pelo pessoal da Prevotes, né? Para esse dia. E os relatos que ocorreram, né? Pelo menos os relatos preliminares, né? Que ocorreram no Centro-Sul, aqui no sul do Brasil, basicamente, né? Tem alguns relatos aí também de vento forte aqui em parte do sudeste de Mato Grosso do Sul, mas grande parte dos relatos, principalmente, é aqui entre o extremo oeste do Paraná, aqui o oeste de Santa Catarina e o extremo norte do Rio Grande do Sul. Bom, a gente teve basicamente eventos associados a vendavais, né, danos por vento aqui em boa parte do oeste da região sul, né? Teve algum granizo grande aqui no extremo norte do Rio Grande do Sul, mas em termos de granizo foi bem localizado mesmo no extremo norte do Rio Grande do Sul e alguma coisa mais aqui na faixa leste de Santa Catarina, aqui próxima à região de Florianópolis. E aqui está um pouquinho difícil de enxergar, talvez, mas teve uns, acho que foram 2 ou 3 tornados aqui no extremo norte do Rio Grande do Sul, né? Acho que teve cidade de Gaúcha, não me lembro o nome da outra cidade que teve tornado aqui também na região. Acho que ficou algo semelhante à previsão que o Marcos mostrou para a gente, né? Em termos de relatos, acho que a previsão dele foi bem, acho que tem, pelo que eu visualizei ali, já tinha com relação à metodologia, né? Faltavam talvez um nível 1 ali, cercando o nível 2, mais sobre o Rio Grande do Sul. Mas realmente como o sistema avançou muito rápido aqui, né? Então a gente tinha realmente convecção bastante intensa aqui no centro-sul do Rio Grande do Sul no início do dia, né? Mas para o período da previsão, que era das 12, a partir das 12 TC do dia 9, realmente o sistema avançou bem rápido aqui para o Rio Grande do Sul. Então, praticamente não provocou nesse período muito tempo severo aqui em boa parte do estado do Rio Grande do Sul. Ficou mais focado mesmo no extremo norte aqui do estado e avançando em direção ao oeste, Santa Catarina e Paraná. Bom, os relatos aqui acho que ocorreram principalmente entre, se não me engano, acho que entre 17 e 18 TC, mais ou menos, né? Grande parte dos relatos de vento aqui aconteceram nesse período. Os tornados também, acho que por volta das 17, 18 TC foi onde foi observado esses relatos, né?
Bom, aqui a gente tem uma animação de satélite, né? Desculpa, de radar, né? Por esse dia. Infelizmente está se estendendo até o dia 10 aqui, poderia ter cortado ela, mas acabou que ficou até o dia 10, então tá. Mas agora quando voltar para o dia 9, a gente vai poder ver que tem algum alinhamento aqui das tempestades, né? Se formou uma linha de estabilidade aqui que cruzou o extremo norte do Rio Grande do Sul, aqui parte do oeste de Santa Catarina, se estendendo até o sudoeste aqui do Paraná, principalmente, né? Depois a gente acabou que os radares têm algumas falhas, a gente não conseguiu ainda acertar alguns dados, acho que o pessoal tá tentando ajustar esses buracos que faltam no radar, mas a gente está sem alguns dados desse dia. Então, basicamente, essa linha de estabilidade ali, essas tempestades que cruzaram aqui mais entre o extremo norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e Paraná, que provocaram grande parte dos relatos ali, principalmente associados a essas rajadas de vento, né, os danos por vento que ocorreram nessa região. Aqui, só para colocar, é uma simulação feita que a gente fez com o Monan, com 3 km, né, para esse dia. Então, o modelo conseguiu prever bem, né, só mais como exemplo mesmo, mas o modelo conseguiu... não abri minha câmera, desculpa. Deixa eu voltar aqui, esqueci de abrir a câmera. Só voltar aqui. Esqueci da câmera. Desculpa. Bom, voltando, deixa eu achar minha apresentação de volta que achei. Bom, então, amanhã acho que a gente vai para o segundo caso, talvez disponibilizar também alguns campos com modelo de alta resolução, né, para vocês poderem usar em algum momento da previsão. Nesse primeiro caso, a gente ainda não disponibilizou, né, mas eu vou trazer aqui como exemplo, né, veja como o modelo conseguiu prever bem o modo convectivo ali, principalmente na faixa onde a linha de estabilidade atuou, né, entre o extremo norte do Rio Grande do Sul, centro-sudoeste aqui, parte da região centro-sul do Paraná, né, então o modelo teve um bom desempenho com relação a prever o modo convectivo. Para esse caso específico, o modelo está um pouco atrasado, né, se a gente observar bem os horários ali, o modelo, ele... como eu falei, os relatos foram aproximadamente 18 TC e pelo modelo ele coloca a linha avançando ali para o oeste da região sul, somente a partir das 21, acredito, 21 a 22 UTC. Então, o modelo previu bem o modo convectivo, mas estava um pouco atrasado em relação aos horários que aconteceram os eventos. Então, em relação à velocidade do avanço aí do sistema pelo sul do Brasil, o modelo ficou um pouquinho atrasado. A gente fez alguns testes para esse dia com o modelo, né, mexendo na microfísica e avaliando o caso desde o dia 8, com algumas rodadas também do dia 8, e desde o dia anterior ele também estava um pouco atrasado, né, mas sempre prevendo bem o modo convectivo. Então, só para ter em mente que quando forem usar, por exemplo, geralmente acontece, né, de ter ou um atraso ou um adiantamento em relação ao avanço dos sistemas ou algum erro de posicionamento. Então, amanhã, quando a gente disponibilizar, é bom também ter isso em mente, que às vezes pode acontecer. Bom, eu acho que é isso. Aqui, eu esqueci até de... Aqui, a gente, como eu falei, a gente já fez alguns testes com a microfísica, né? Mas eu vou tentar aumentar só essa aqui para a gente ver um pouco mais da refletividade. Isso aqui seria a física que a gente usa geralmente, né? Então, eu vou tentar aumentar aqui, vou tirar essas outras. Daí a gente consegue enxergar melhor. É bom que eu esqueci de fazer isso na hora da apresentação. Bom, deixa eu voltar aqui a apresentação. Aqui, ó, é um campo de velocidade máxima do modelo, né? Na verdade, a velocidade máxima do vento no nível mais baixo do modelo, na verdade, né? Então, vê que o modelo... E aqui também está, esses pontinhos pretos, a refletividade maior que 50 dBz, né? Então, pela velocidade do vento também o modelo colocava velocidades
significativas de vento, aqui acima de 100 km por hora, em parte aqui do extremo norte do Rio Grande do Sul, parte oeste de Santa Catarina, um pouquinho inferior aos valores de velocidade, mas indicou bem, né, as rajadas de vento associadas com o avanço dessa linha de estabilidade aí pela faixa oeste da região sul. Bom, eu acho que é isso com relação ao caso. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu acho que não vou mostrar novamente alguns campos, né? Eu acho, até o Marcos falou que no campo de vorticidade não conseguiu tirar muita coisa, né? Mas pelo campo de vorticidade dava para ver bem o alinhamento, né? Talvez sugerisse um pouco assim, esse alinhamento aqui, o avanço dessa linha nessa região do oeste da região sul, né? Bom, acho que já vou seguir para as apresentações que faltam para o dia de hoje, né? Então, eu só vou trocar aqui, ó. Acho que eu tenho que descompartilhar e compartilhar de novo, né? Para conseguir trocar a apresentação. Bom, após então essa parte mais prática, né? Vou falar um pouco sobre. Tem alguma apresentação relativamente rápida agora, espero acabar antes das 17 horas. Falar um pouco sobre convecção elevada, né? Modo convectivo. No final, acho que ainda tem alguns parâmetros, né? Que são utilizados para previsão de supercélulas ou tornados, né? Alguns parâmetros que são utilizados, na verdade mesmo, né? Algumas formulações que são utilizadas para tentar prever esses eventos. Então, eu vou dar início aqui para não passar muito tempo. Bom, convecção elevada, né? O que seria a convecção elevada, né? Ela ocorre quando o influxo de ar quente, ou seja, não ocorre em superfície, né? Ele ocorre num nível um pouco mais alto, né? Acima do ar frio. Então, geralmente a gente tem, nesse caso, a presença de um ar frio, né? Acho que aqui dá para enxergar melhor. Mas geralmente a gente tem uma camada mais fria, mais próxima à superfície, né? E o ar quente, né? A instabilidade está um pouco mais acima da superfície, né? Então, nesse caso, a gente pode, se a gente avaliar, por exemplo, a instabilidade da superfície, a gente vai acabar não tendo estabilidade, mas se a gente, como comentei ontem, até quando a gente vai avaliar, por exemplo, o CAPE, é sempre importante avaliar não só o CAPE de superfície, né, mas avaliar também algumas camadas, principalmente dentro dos primeiros 300 hectopascais, para ver se existe uma camada mais instável logo acima da superfície, né? Então, no caso da convecção elevada, isso vai acontecer, né? A gente vai ter o ar quente, ou seja, a instabilidade um pouco mais acima da superfície e não diretamente na superfície. Tá? Então, acima dessa camada, a gente tem uma camada instável, né? Então, a convecção vai se dar a partir dessa camada mais instável que não vai estar em superfície. Aqui, só para simplificar, falando um pouco sobre um caso de convecção elevada aqui no extremo norte da Argentina, que não dá muito para ver, mas aqui é o Paraguai, né? Aqui é a capital do Paraguai. Então, no extremo norte da Argentina, ocorreram algumas tempestades aqui, e é pela sondagem, né, que é estimada pelo modelo aqui em um ponto próximo ali, bem no extremo norte, na verdade, da Argentina, a gente vê que a sondagem, o perfil atmosférico mostrava um ar um pouco mais frio aqui próximo à superfície, né? Vento de sul, um pouco o ar frio mais próximo à superfície. Quando a gente analisa o CAPE, por exemplo, da parcela de superfície, esse CAPE é 0, né? Aqui, na verdade, deu pela sondagem modelo 4, né? Mas basicamente não há CAPE pela parcela de superfície. Então, se a gente olhar simplesmente o CAPE, o SP CAPE, né? O CAPE da parcela de superfície, a gente não vai encontrar instabilidade nessa região.
No entanto, avaliando uma parcela um pouco mais acima, né? Uma parcela de ar um pouco mais acima, no nível de 800 hectopascais, se a gente elevar essa parcela, né? A gente vai ver que a gente tem um QPI em torno de 650 joules por quilograma, que já foi, nesse caso, suficiente para... já foi estabilidade suficiente para formar algumas tempestades aí nessa região. Essa é uma sondagem estimada por um modelo para 6E, né, desse dia 2 de outubro de 2018, o dia que a gente observou naquela imagem radar ali, algumas tempestades atuando sobre o extremo norte argentino. Bom, quais vão ser as características, então, da convecção elevada, né? Geralmente, quando a gente tem uma convecção elevada, a possibilidade de vento intenso em superfície acaba sendo limitada, então, o maior potencial, quando a gente tem convecção elevada, é para correntes de granizo, né? Podendo ser granizo severo, né? E ela vai ocorrer principalmente durante a noite, né? Em estações que a gente tenha a advecção quente, né? Bom, nos casos de convecção elevada, talvez o ideal seja utilizar eletricidade e deslizamento efetivos, né? Tanto o deslizamento efetivo quanto a eletricidade, eles vão ser calculados só dentro da camada que está instável, ou seja, então, a gente vai calcular os deslizamentos só dentro dessa camada, então, nesse caso aqui, a gente partiria do nível de 800 hectopascais para cima, né? Ou seja, a diferença do nível acima para o nível de 800 hectopascais, desprezando os níveis abaixo de 800 hectopascais para calcular esse deslizamento e eletricidade. Bom, com relação à convecção elevada, eu acho que é basicamente isso, né? A gente... E aí, falar um pouco sobre... sobre o modo convectivo, né? Que seria como a convecção ela vai se organizar. Então, quando a gente faz a previsão, pelos parâmetros, né, tanto de cisalhamento como de instabilidade, principalmente, e cisalhamento, a gente vai tentar identificar como essa convecção vai se organizar, né? Então, ontem a gente viu, por exemplo, que com o valor de cisalhamento acima de 20 metros por segundo, 20, 25 metros por segundo, por exemplo, a gente, ou até um pouco abaixo disso, a gente já tem uma condição de tempestades mais organizadas, né? Então, e dependendo da forma que esse cisalhamento interage com o sistema de superfície, por exemplo, com as frentes, a gente pode inferir aí um modo convectivo ou como essas tempestades vão se organizar, né? Se a gente vai ter, por exemplo, a formação de uma linha de estabilidade, como o exemplo desse caso que a gente passou agora há pouco, se vão ser células isoladas, né? Aglomerados convectivos, né? E aí cada modo convectivo vai favorecer, na verdade, um tipo de evento severo, né? Bom, com relação a tempestades isoladas ou discretas, né? Basicamente elas geralmente estão associadas a granizo, podendo ser granizo grande, né? Rajadas de vento mais pontuais, associadas ao deslocamento dessa tempestade. E se for uma supercélula, né, que ocorre de forma isolada, ela pode produzir granizo grande e tornados ao longo do seu deslocamento, né? Bom, aqui também, agora falando um pouco mais sobre fornilha de estabilidade, a gente até mostrou essa imagem ontem, né, do sistema que atua aí mais no oeste do Rio Grande do Sul. As linhas de estabilidade elas vão provocar rajadas de vento em uma grande área, né? Como elas se estendem por vários quilômetros de extensão, no caso, elas vão provocar rajadas de vento à medida que vão avançando em uma área bastante grande, né? Então, quando a gente prevê, por exemplo, uma linha de estabilidade, ou quando a gente tem uma linha de estabilidade avançando, a tendência é que ela provoque rajadas de vento de uma grande extensão é mais fácil de acontecer, né? Bom, nesse caso do avanço de estabilidade, é menos provável que a gente tenha a ocorrência de tornados, né?
A gente viu, por exemplo, nesse evento que teve tornados, teve esse elemento das tempestades ali, teve alguns tornados, principalmente no extremo norte do Rio Grande do Sul, mas é que as imagens do radar não estavam muito bem, mas teve algumas células, algumas supercélulas isoladas ali na região norte do Rio Grande do Sul que provocaram esses tornados. Bom, em algumas vezes a gente pode ter os dois modos ocorrendo de forma conjunta. Então, a gente vê nesse exemplo aqui, por exemplo, que a gente tem algumas células antes do avanço da linha, né? Aqui entrando pelo noroeste, aqui no Rio Grande do Sul, algumas células isoladas, né? E depois acabam se juntando à linha de estabilidade, né? À medida que a linha avança, né? Mas em alguns casos a gente pode ter os dois modos ocorrendo de forma conjunta. Então, a gente vê essas células isoladas mais aqui na faixa noroeste do Rio Grande do Sul e o avanço da linha posteriormente, né? Bom, como prever o modo convectivo, né? Bom, a gente já passou alguns parâmetros, algumas combinações, né, de avaliar principalmente o desalinhamento, né, a intensidade de desalinhamento, intensidade também da instabilidade, né? Até acho que, inclusive, alguma dúvida que o pessoal teve hoje, por exemplo, para traçar os níveis, né? Com relação a como distinguir um nível do outro, né? Então, a gente vai tentar sempre, a partir dos ingredientes, né? Da intensidade dos ingredientes, tentar prever de que forma as tempestades podem se organizar em uma determinada região, né? Dependendo dessa organização, ou, por exemplo, mesmo que sejam, por exemplo, células discretas, mas se a gente tem um grande cisalhamento, uma intensidade intensa também, a gente tem probabilidade, por exemplo, de desenvolvimento de supercélulas, mesmo que isso ocorra de forma pontual, a gente pode colocar um nível maior, por exemplo, na previsão, né? Então, tentar sempre combinar os ingredientes e ver a intensidade com que esses ingredientes estão se associando. Bom, então, vamos prever esse modo convectivo, né? Linhas ou aglomeradas vão ocorrer quando houver uma interação entre as tempestades, né? E para isso a gente tem que tentar prever, por exemplo, a quantidade de tempestades que vão se formar em uma região, por exemplo. Então, quanto maior o número de tempestades que podem ocorrer, então, por isso é importante sempre avaliar disponibilidade de umidade, instabilidade, cisalhamento, ver de que forma essas tempestades vão se formar. Se a gente espera que tenha grande quantidade de tempestades, por exemplo, em uma área. Quanto mais tempestades se formarem numa região, a possibilidade delas interagirem entre si é maior, né, e formarem um aglomerado ou, dependendo da condição, formar uma linha de estabilidade. Bom, outra forma de tentar prever o modo convectivo, né, é com ângulo em relação entre o cisalhamento e a frente, por exemplo, né? Então, se a gente tem cisalhamento ocorrendo num ângulo mais paralelo à frente, por exemplo, o sistema que está avançando, por exemplo, tem uma maior tendência dessas tempestades interagirem, né, formar uma linha, um aglomerado, né? As tempestades, elas sempre tendem a surgir em direção do cisalhamento, né? Então, por exemplo, se a gente tem uma frente avançando e com um cisalhamento paralelo, uma direção de cisalhamento paralela a essa frente, como as tempestades tendem a surgir em direção a esse cisalhamento, e a tempestade, e a frente vai causar um certo levantamento contínuo nessa região, né? Então, a tendência das tempestades conseguirem se organizar em direção à frente, por exemplo, na direção da frente, é bastante grande, né? Quando a gente já tem, por exemplo, um ângulo perpendicular, né, entre a frente e o cisalhamento, a tendência é que a gente tenha células discretas, a interação entre as tempestades não vai ser muito favorecida, porque, como eu falei, as tempestades tendem a surgir na direção do cisalhamento, quando o cisalhamento é perpendicular essa frente, ou essa forçante, né, a tendência é que as tempestades sejam empurradas para fora da frente, fazendo com que elas não consigam se organizar.
Bom, a correlação também é um modo convectivo, acho que era isso, né? E vamos falar um pouco sobre esses parâmetros normalizados, que eu comentei anteriormente, acho que não estava no título, mas... Bom, cada tipo de fenômeno, né, que ocorre ocorre em determinadas condições atmosféricas, né? E alguns parâmetros eles foram desenvolvidos, né, incluindo condições mínimas para a ocorrência de cada um desses fenômenos, né? Esses parâmetros todos, quando o valor for acima de 1, né, quer dizer que há condições, na verdade, para a ocorrência desses fenômenos, né? Então, vou dar alguns exemplos de alguns parâmetros, né, que estão disponíveis. Primeiro, dando parâmetro para previsão ou para possibilidade de ocorrência de supercélulas, né? Então, ele vai levar em consideração o CAPE, né? Helicidade e cisalhamento do vento, né? Então, a gente vai ter, o parâmetro vai ser dado por BOCAPE divididos por 1000 joule por quilograma, né? Então, vai ser um valor de BOCAPE divididos por 1000. Então, para a gente ter, por exemplo, para esse número, para esse parâmetro C1, a gente vai ter que ter, por exemplo, BOCAPE maior ou igual a 1, maior ou igual a 1000, desculpa. Senão, esse parâmetro já vai ser... a tendência dele, na verdade, é ser menor que 1, né? Vai depender também dos outros parâmetros, como helicidade e cisalhamento efetivo. Mas, geralmente, a gente está procurando um CAPE acima de 1000 para esse caso, né? Esse parâmetro também vai utilizar a helicidade efetiva, né? Então, a gente vai dividir essa helicidade efetiva por 50. E também o cisalhamento efetivo, divididos por 20 metros por segundo. Bom, então, como eu falei, né, tanto a helicidade efetiva como o cisalhamento efetivo vão ser calculados só dentro da camada onde a gente tem instabilidade, né? Então, por isso a gente usa o CAPE da parcela mais instável, eu calculo também a helicidade e o cisalhamento dentro dessa camada mais instável. Bom, existem também alguns parâmetros para previsão de granizo, né? Então, levando em consideração também a alta estabilidade, né? CAPE, baixa temperatura na média troposfera e cisalhamento elevado. Então, o parâmetro vai usar também, então, o CAPE, né? Usar também a taxa de variação vertical de temperatura entre 500 e 700, né? Temperatura em 500 milibares, 500 hectopascais, cisalhamento na camada entre 0 e 6 km, né? Além da razão de mensura da parcela mais instável. Acho que esqueci, acho que pulei. Bom, outros parâmetros, também existem alguns parâmetros, né? Existem diferentes parâmetros para a previsão de tornados, né? Mas vou mostrar um deles aqui, que também levando em consideração o CAPE, né? A rotação baixos níveis através da helicidade, que provavelmente a gente vai usar a helicidade de 0 a 1 km, né? Acho que eu vou passar aqui já o parâmetro. Bom, então aqui, no caso para tornados, a gente vai usar o CAPE de superfície, né? A helicidade relativa à tempestade entre 0 e 1 km, né? Também cisalhamento entre 0 e 6 km. O NCL, né? E também o SIM de superfície. Depois esses parâmetros vão ficar todos, acho que as apresentações vão ficar disponíveis, né? Depois se quiserem pegar esses parâmetros, mas vai ficar nas apresentações. Bom, também tem um parâmetro para previsão de direitos, né? Também com as variáveis ou os índices utilizados são relativamente os mesmos, né? Nesse caso aqui a gente vai usar o decape, né? Que vai dar a intensidade também da corrente descendente, né? Bucape, cisalhamento entre 0 e 6 km e o vento médio, né?
muito médio entre 0 e 6 quilômetros. Bom, aqui a gente também tem alguns, eu até não coloquei aqui, a Isabela até perguntou hoje com relação aos critérios que a gente usa para fazer a previsão probabilística automática, até ia colocar na apresentação, mas depois eu tento disponibilizar de alguma forma. Mas não coloquei, mas a gente também gera alguns produtos aqui, né, combinando CAPE cesariamento, né, também para previsão de tempo severo. Então, aqui é um exemplo, acho que a gente tem um exemplo de um dia, então, foi dia 30 de julho de 2018, né? Então, o uso desse parâmetro para esse dia. Então, a previsão aqui mais para o estado de São Paulo, então a gente vê que em parte de São Paulo a gente tem valores desse parâmetro em torno de 5, 6, eu não estou enxergando muito bem, mas acho que é isso. E aqui a gente vê que teve alguns relatos de granizo aí com as áreas de São Paulo nesse dia, então esse é um parâmetro simples, né? Combina basicamente CAPE e cisalhamento, né? E quanto mais alto for o valor dessa combinação ali, potencial maior para corrente de tempo severo, então, mas mesmo combinando parâmetros simples, né? Como CAPE e cisalhamento, a gente pode fazer algum índice, né? Então, nesse caso aqui, esse dia, essa combinação de CAPE e cisalhamento funcionou bem, né? Indicava um potencial para tempo severo em algumas áreas de São Paulo. E realmente ocorreu ali na divisa de São Paulo e Paraná algum relato de vento, né? E na faixa centro-leste de São Paulo, basicamente com de granizo, inclusive com acumulação de granizo em algumas áreas, né? Bom, eu acho que em relação à apresentação é isso. Eu não sei se aí fica um tempo aí para vocês fazerem alguma pergunta. Não sei se tem mais alguma pergunta a ser respondida, se ficou alguma coisa para trás. Eu gostaria de lembrar, né, de novo, vocês podem colocar perguntas lá no fórum do Moodle, tá? Perguntas que não foram respondidas aqui, a gente vai responder depois lá no Moodle. Isabelle ainda está aí? Isabelle está aí. Ainda, mas estou saindo. Acho que pode finalizar, se é isso. Beleza. Então, obrigada pelo mais um dia de treinamento e amanhã, às 13h30, retornamos, teremos mais atividades práticas. Esperamos todos vocês novamente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Acho que amanhã realmente é mais prática, amanhã mesmo, né? Então, acho que não sei se alguém levantou a mão, mas não sei se era